Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas turmas. Mais uma vez nós estamos aqui presentes, né, para mais uma aula de processo civil. Me deixa só dar uma equalizada aqui na iluminação. Ótimo, perfeito. Mais uma aula nossa de processo civil, em substituição às aulas presenciais, né? Nesse caso, a aula de hoje é para a FACAP, vai ser a aula de processo civil 4, que a gente está tratando sobre execuções. Mas é claro, seja muito bem-vindo, você que não é meu aluno ainda, ou que me viu aí pelas redes sociais. Então tá aí, meu nome é Rosenberg Alencar, essa aula está postada no YouTube, então dá uma curtidinha lá no nosso canal, por favor, ok? Perfeito, vamos continuar? Vamos continuar a brincadeira? Vamos lá! Nossa ementa, trouxemos aqui 3 assuntos que ficaram da segunda unidade, da primeira unidade, perdão, foi justamente na fase de transição entre as presenciais e essa que a gente está se utilizando em meios tecnológicos para poder chegar até você. E hoje a gente vai finalizar essa primeira parte com liquidação de sentença. Tranquilo? Mas e o que é a liquidação de sentença? A gente deve pensar a liquidação de sentença como sendo o seguinte: é a fase em que vai se apurar qual é o quantum debetor, qual é o quantum devido, qual é o valor a ser pago pela parte devedora diante daquele processo de execução. Então, tá equalizado lá. Então, quando a gente verificar essa questão de liquidação de sentença, a primeira coisa que a gente tem que botar em mente é que a gente está tratando de um título executivo judicial, ok? Títulos executivos extrajudiciais a gente já verificou lá desde o início da primeira unidade, qual é o seu procedimento, como é que funciona tudo. Então, quando a gente está tratando sobre liquidação de sentença, obrigatoriamente a gente está falando sobre um título executivo judicial. E o que é esse título executivo judicial? Pelo amor de Deus, o próprio nome já está dizendo, liquidação de sentença. Então a gente está tratando da sentença. Perfeitamente. Mas só que para a gente tratar sobre a liquidação de sentença, vamos começar dando uma relembrada no que é o pedido. Mas por que o pedido, Rosenberg? Tu vai voltar 2 períodos agora? Vai me trazer de volta para o segundo período? Ou para o quinto período, para a gente tratar sobre o processo civil 2? Não, e sim, claro, quero que você relembre. Quero que você relembre, porque é muito importante. O artigo 322, ele nos fala o seguinte: olha, o pedido deve ser certo. Perfeito? Tranquilo. E o que é que diz o parágrafo 1º? Compreendem-se no principal juros legais, correção monetária, verba de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Perfeito? O pedido deve ser certo. E o que é essa certeza do pedido? É quando você diz o que você quer. É quando você diz o que você quer. A partir do momento em que você diz o que você quer, você está dando a certeza do pedido. Perfeito? E ele também deve ser determinado de acordo com os 324. E aí, quando você diz que o pedido tem que ser certo, é o que você quer. Quando você diz que o pedido é determinado, é o quanto você quer. Então tá, mas só que existem exceções. Mas por que a gente está tratando do pedido? Porque são 2 características, a certeza e a determinação. No caso, certeza, liquidez e exigibilidade, que são as questões do título executivo judicial. Mas, em se tratando do pedido, a gente tem que ver o seguinte: olha, o pedido tem que ser certo e tem que ser determinado, certo? Tranquilo? Quando a gente fala que o pedido tem que ser determinado, é porque a gente tem que atribuir a ele um valor. E o que é que a gente deve lembrar? Que a boa doutrina nos fala é que a petição inicial, ela já é um projeto da sentença. Porque é de acordo com o que o magistrado vai ler na petição inicial, por isso que tem necessidade, às vezes, de emenda, de aditamento e tudo mais, porque tem que estar tudo bonitinho, tudo se encaixando perfeito para que ele possa proferir a sua sentença. Então, por ser um projeto da sentença, a petição inicial, da mesma forma a contestação, elas vão se complementando para ir formando o convencimento do magistrado, através dos documentos juntados aos autos, é que vai se prolatar a sentença depois de toda a fase cognitiva do feito, ok? Então, a petição inicial, ela é um projeto da sentença. Não dá para você simplesmente colocar pedidos aleatórios. Você tem uma série de requisitos para os pedidos, mas de acordo com o 324, o pedido tem que ser determinado, ou seja, você tem que atribuir um valor. Então, a todo pedido tem que ter um valor. Mas e se eu não sei? Existem 3 opções, 3 alternativas que constam lá do 324, que é no caso das ações universais, quando não for possível determinar o valor desde logo, né? E também quando se tratar de condenações que dependam de ato ou fato a ser praticado pelo réu. Ok?
Perfeito? Lembrando-se que isso se aplica à reconvenção também. Então, destrinchando o pedido que está descrito no 324, a gente tem o seguinte: regra geral, o pedido tem que ser certo. A natureza do pedido, você tem que dizer, por exemplo, se é uma obrigação de fazer uma indenização por dano moral, a indenização por dano material, o que danado é a obrigação de não fazer. Então, essa é a nossa regra geral. Mas existem exceções? Existem sim pedidos implícitos. Então, pedido certo. Quando a gente fala sobre pedidos implícitos, a gente está falando sobre juros, correção monetária, certo? Honorários advocatícios, sucumbência. Vamos voltar aqui no artigo. Observem só uma coisa, o que diz o parágrafo 1º do artigo 322. Compreendem-se o principal, os juros, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários. Por que fez essa separaçãozinha? Inclusive os honorários. Não já está lá? Não, peraí. As verbas de natureza sucumbencial são as custas judiciais, as custas processuais, todas essas outras despesas que foram decorrentes da sucumbência. Então, quando fala isso, o código, para deixar bem claro, diz o seguinte, até mesmo os honorários advocatícios já podem ficar aqui implícitos. Então, quando se fala que o pedido tem que ser certo e que a exceção são os pedidos implícitos, a gente já tem que os juros, correção monetária, tudo isso, inclusive honorários advocatícios, já estão sendo considerados pelo magistrado no momento da prolação da sua sentença. E aí, determinado quanto? É a especificação do pedido, artigo 324. Mas quais são as exceções? Pedido genérico. Por exemplo, a parte não consegue individualizar o pedido. Ela não consegue. Ações universais é um grande exemplo. Em se tratando de ações universais, vamos imaginar uma ação de petição de herança, em que a parte sabe somente o seguinte: olha, eu sei que eu sou filho de José, mas José não me reconheceu. Então, excelência, como eu sei que os filhos legítimos, havidos dentro, legítimos não, os filhos havidos dentro do casamento, que ele também é legítimo, havidos dentro do casamento, eles estão dilapidando o patrimônio, e eu sei que está rolando um processo de inventário aí, então eu quero fazer o seguinte, excelência, eu estou entrando aqui com um pedido para que vossa excelência, vendo aqui que eu estou comprovando que sou filho de José e que os outros filhos dele não me deixam a par de nada do que está acontecendo, deixe lá reservada a minha parte, para que quando for no futuro eu possa receber, assim que houver a partilha, né? A partilha dos bens. Então, isso é quando você não consegue exatamente naquele momento individualizar o seu pedido. Então, é possível que você faça um pedido genérico. Quando o valor depender, por exemplo, de ação da outra parte, e tem o caso da prestação de contas. Por exemplo, você tem que receber X por mês dentro de uma sociedade que você possui com outra pessoa, mas o que acontece? Essa outra pessoa não está dizendo, não está lhe pagando, não diz quanto é que te deve, não te repassa nada, não diz quanto entrou, quanto saiu da empresa. Então você vai lá e aciona judicialmente uma ação de prestação de contas acumulada com pagamento e diz: olha, excelência, eu preciso que ele preste contas de quanto entrou nos últimos 6 meses dentro da empresa, porque até agora não recebi nada. E ele, como não está me pagando, eu preciso que ele preste contas e que Vossa Excelência determine o pagamento do percentual que me é cabível. Então está dependendo de um ato da outra parte. E também quando não puder especificar as consequências do ato ou fato, que seria o caso, por exemplo, de uma internação prolongada no hospital. Você não sabe hoje quanto é que a parte que causou o acidente, que provocou aquela internação, não necessariamente um acidente, vai ter que desembolsar o final de todo o tratamento, porque ninguém consegue saber exatamente quanto tempo vai ficar internado. Ok? Isso não é nem um bom exemplo para uma fase dessa de coronavírus, né? Mas vamos lá, que Deus está nos protegendo, Ele está no controle de tudo. Então, só para que a gente possa lembrar, o pedido ele é o delimitador da atividade do juízo. Essa observaçãozinha é importante, porque você não vai poder você não vai receber o que não estiver constando dos seus pedidos. Mas isso é assunto para processo civil 2 e não para hoje. A gente já falou demais sobre essa questão. O que é que temos em mente? O artigo 491 ele começa a nos falar sobre a questão da liquidação de sentença. Então ele diz que a sentença deve ser líquida. O que é que a gente deve observar? Olha só. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, que a gente acabou de ver, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial de ambos, a periodicidade de capitalização dos juros, e se for o caso, salvo quando
Quando não for possível determinar, de acordo com o parágrafo 1º, de modo definitivo o montante devido. Aí a gente já está dizendo, olha, tem que haver liquidação de sentença. Mas a sentença tem que ser líquida. A sentença tem que ser líquida. O 491 caput, ele está dizendo, olha, quando o magistrado sentenciar, ele tem, mesmo que se trate de pedido genérico, ele tem que definir toda a extensão da obrigação. Então, a liquidez da sentença ela é uma coisa obrigatória. Mas se não for possível, tudo bem, beleza, vamos para essa liquidação. Quando a apuração depender da produção de prova, de realização demorada ou excessivamente dispendiosa. Então, são as duas exceções. Mas, aí é onde vem a liquidação de sentença. Desse caput, a gente já tira o seguinte, olha, quais são as características da sentença? Liquidez, certeza e exigibilidade. Liquidez, certeza e exigibilidade. Exigível, ela é uma sentença, ela é certa, ela determinou lá o valor. Mas se lhe faltar essa característica da liquidez, ela tem que ser suprida e esse suprimento dela se dá através do procedimento de liquidação de sentença. Mas por que, Rosenberg, procedimento? Simples, vamos lá. Num passado não muito remoto, a gente tinha o seguinte, ó. Você movia a ação, ia lá se discutir, dando moral material, tá bom? No processo. Passava-se toda a fase cognitiva do feito, sentença. Aí lá vinha ela toda bonitinha, certa, exigível, porque veio de juízo competente e tudo mais, mas lhe faltava liquidez. Lhe faltava liquidez. O que era que você tinha que fazer? Mover um novo processo. Você tinha que mover um novo processo, que era um processo de liquidação de sentença. Aí passava-se todo o processo de liquidação de sentença com todas as suas complexidades ou simplicidades, a depender da situação. E aí depois, quando houvesse a sentença do processo de liquidação, que não é uma nova sentença, certo? Não é uma nova sentença, porque o que se discute ali são apenas valores, então a sentença, o mérito já está lá definido, decidido, a ação já transitou em julgado, o processo já está todo bonito. Então, no passado, você tinha que fazer isso, mover um novo processo. E quando saísse essa sentença, você movia mais um novo processo, que era o processo de execução. Olha só que absurdo. Com o sincretismo processual todo que aconteceu, acredito, desde 2006 para cá, e o que foi muito bem abraçado pelo nosso CPC 2015, um código muito inteligente, com todo esse sincretismo, essas fases, essas situações que eram processuais, passaram a se tornar fases de um mesmo processo. Então, quando há a sentença, que ela não é líquida, você vai ter apenas um novo procedimento, que é o procedimento da liquidação de sentença. Finalizado esse procedimento de liquidação de sentença, o que é que você vai ter? Um novo procedimento, que é a fase de cumprimento de sentença. Então, não se tratam mais de processos distintos, são fases de um mesmo processo. Portanto, observem, é igual ao que se fala dos embargos de declaração. Você tem lá petição de embargos de declaração opostos contra uma sentença que está possuindo algum ponto de obscuridade, omissão, certo? Ou de contradição, perdão, omissão ou contradição. E aí a oposição dos embargos. Aquele recursozinho que tem crise de identidade, né? Então vamos lá, opôs-se os embargos, o magistrado vai lá analisar a petição, vai intimar outra parte, para que a outra parte possa se pronunciar, se pronuncia, se resolve lá tudo bonito, tudo certinho, e aí ele pega e olha, rapaz, não é que o caba tá certo mesmo? O caba tá certo mesmo, tem mesmo aqui um ponto de omissão ou contradição, tanto faz, vamos sanar esse ponto. Então sanou-se aquele processo, aquele vício. O que vai haver ali é a prolação da sentença dos embargos, que não adentrou no mérito da causa, portanto não é uma nova sentença. Ela continua lá rígida, toda bonita, toda perfeita. Só houve apenas o suprimento de uma falha, de algo que aconteceu naquele momento da prolação da sentença, talvez por descuido, por inobservância, ou não importa lá o que tenha sido, mas aconteceu, e a outra parte atenta verificou e te chamou, excelência, olha, está aqui. Então foi lá e se sanou. A mesma coisa é a fase de liquidação de sentença, porque a norma processual, lá no 491, está dizendo o seguinte, olha, a sentença tem que ser líquida. E diz tudo que tem que ser feito, salvo quando?
e deu as duas situações de exceção. Então, havendo ausência da liquidez, faz-se necessário o suprimento dessa lacuna através do procedimento de liquidação de sentença. Esse procedimento, ele não vai trazer uma nova sentença. Essa sentença da liquidação, ela vai servir apenas como complementação da anterior. Então, ela vai ser complementar aquela sentença que já foi proferida, que já adentrou no mérito da causa. Então, não se discute mais o mérito da causa de maneira nenhuma, somente o quanto se deve. Mesmo que se discutam fatos novos, esses fatos novos, a gente vai ver daqui a pouco, tem que estar relacionados ao quantum devido e não ao mérito da causa. Não importam fatos novos em relação ao mérito da causa, porque a sentença já transitou em julgado. Então, para que haja liquidação, temos que o título tem que ser, como a gente já falou desde o início, judicial. Temos que se tratar de um título executivo judicial. Os extrajudiciais nós já estudamos. E qual é a natureza jurídica do procedimento de liquidação de sentença? É incidental. Mas por que incidental, Rosenberg? Porque ele não dá origem a um fato novo, nem nada. Então ele é incidental. Ele é um incidente dentro do processo para poder sanar a ausência da liquidez. Já que ela é certa e exigível, faltou apenas esse requisito da liquidez. Então se trata de um incidente processual que é complementar a toda a fase processual já iniciada desde lá com o protocolo da petição inicial na conformidade do artigo 2º do CPC. Ok? Não há uma nova sentença, isso aí a gente já falou, e a decisão, foi só o que faltava, que for proferida no procedimento de liquidação de sentença, ela não vai ser impugnável por apelação, mas sim por agravo de instrumento na conformidade do 1015, parágrafo 1º. Perfeito? Bonito? Vamos adiantar o barco, que é para a gente poder terminar esse bagulho? Vamos lá. Liquidação de sentença, artigo 509. Ele nos traz uma coisa muito interessante, esse 509. Observem o caput dele, que coisa mais linda. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Vocês já viram que coisa mais linda? É muito bonito isso, sabe por quê, gente? Porque ele abre a possibilidade de o devedor, não querendo mais discussões acerca disso, querendo se livrar, aliás, discussão ele ainda quer, mas ele quer se livrar de ter que continuar respondendo esse processo. E diante da inércia da parte credora, por alguma razão qualquer, o devedor pode simplesmente iniciar a fase de liquidação de sentença para poder suprir mais essa fase processual e dar início à execução. Inclusive o próprio, o devedor, tá? Pode dar início a isso no lugar do credor. Inclusive o próprio devedor também pode dar início à fase de execução, a fase do cumprimento de sentença, lá na frente, a fase do cumprimento de sentença. Ele mesmo também pode. Então essa possibilidade está aberta em nosso código, tanto para o credor quanto para o devedor. Mas aí o nosso 509 ele nos traz duas possibilidades de liquidação de sentença, nada de cumprimento. De liquidação de sentença. Quais são? Por arbitramento ou pelo procedimento comum. Mas e quando é que a sentença vai ser liquidada por arbitramento? Quando, por sua natureza, quando determinado na sentença, certo? Convencionado pelas partes, vocês sabem, já estudaram lá em Processo Civil 2, que existe um negócio jurídico processual. Me deixa mais uma equalizada no vídeo aqui. Ótimo, espero que tenha melhorado a qualidade do slide. Quando convencionado pelas partes ou quando for exigido pela natureza jurídica do objeto da liquidação. Perfeito? Então, a sentença por arbitramento, ela se dá exatamente quando há necessidade de uma apuração detalhada de fatos. E como é que vai ser feito isso? Isso vai ser feito através da exposição de documentos. Isso vai ser feito através da ouvida das partes, da manifestação das partes. Isso vai ser feito através do pronunciamento de um perito, se for o caso. Então é assim que se dá a liquidação por arbitramento. Pelo procedimento comum, ela já é um pouco mais complexa. Ok? Mesmo parecendo que não seja, mas é quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. Pronto. Fato novo. Se lembrem disso, o fato novo. Não estamos tratando de um fato novo relacionado ao mérito da causa, mas sim ao quantum devido. Vamos dar uma destrinchada nisso mais adiante? Quando a sentença
tiver uma parte líquida ou ilíquida, a gente volta para esse ponto, certo? Quando a sentença tiver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito que, de acordo com o parágrafo 1º, promover simultaneamente a execução daquela, que é o cumprimento de sentença, e em autos apartados, a liquidação da outra parte. Então, havendo, por exemplo, vamos citar aquele exemplo lá do dano moral e material, decorrente de um acidente de trânsito. Ave Maria. O juízo foi lá e determinou na sua sentença, disse, olha, reconheço, e condeno a R$2.000 de dano moral. Então, ele já deu o valor líquido do dano moral. E ainda falta fazer a apuração do quanto realmente é devido para que haja o suprimento da parte do dano material naquela sentença. Então, ela tem um ponto de liquidez. Nesse momento, o Código nos autoriza que que a parte pode promover o cumprimento da sentença ou execução daquela parte líquida, ok? Como também pode, a partir daquele momento, promover a liquidação da sentença da parte líquida. Então, os dois procedimentos vão tramitar, só que a liquidação em apartado e o cumprimento de sentença ou execução indo adiante dentro dos mesmos autos. Perfeito? É assim que se procede. O Código nos dá essa liberdade. Quando a apuração do valor depender, de acordo com o parágrafo 2º, apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. E o que é que isso quer dizer? Eu ia tratar disso só no final, mas vamos adiantar e depois a gente volta. Ok? Aqui não, aqui, perfeito. O 786, parágrafo único, ele diz o seguinte, olha só. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação. Decorem isso, memorizem e a gente vai voltar para lá. Perfeito? Aqui, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Então a gente tem que entender o seguinte, saiu lá a condenação de R$2.000. 5 anos depois de proposto o processo, sendo bonzinho. Saiu lá aquela condenação. O magistrado condenou em R$5.000. Atualizados desde quando? A gente viu lá atrás que ela tem que ser líquida, certa e exigível. Então, dentro da liquidez dela, estava lá o magistrado dizendo, atualizados desde a propositura da ação ou desde a ocorrência do fato, aplicando-se os índices de correção do INCOGE ou então de um outro índice qualquer, juros de mora dessa forma, honorários advocatícios assim assado. Então, dessa forma, quando precisar apenas desses cálculos, você já pode requerer o cumprimento de sentença de imediato. E observem, lembram do que a gente já viu dentro de sala de aula, eu acredito? Quando se fala de cumprimento de sentença, você não está excluindo ele do rol das execuções. Você não está mais tratando como como processos distintos, mas sim como o mesmo processo. Então, em vários momentos, o próprio Código trata aqui o cumprimento de sentença como sendo a execução e aqui o próprio cumprimento de sentença como deve ser feito. Lembrando, se tratou de cálculos aritméticos, a gente já viu lá o 786, parágrafo 1º, está dizendo o quê? Não torna a sentença ilíquida. E aí o que é que o parágrafo 2º aqui, do 509 nos fala, apertei sem querer, que você já pode promover desde logo o seu cumprimento. Não há necessidade de cumprimento de sentença, um ratificando o outro. Perfeito? Conselho Nacional de Justiça. Sim, gente, isso aí é para corroborar o parágrafo 2º, certo? O CNJ já está previsto no nosso código, ali no parágrafo 3º, que ele vai desenvolver calculadoras, softwares, apps, como você queira chamar, para que possa fazer todo esse procedimento. Na Justiça do Trabalho já está tendo, eu não sei como é que está agora na Justiça Estadual, principalmente diante de toda essa fase. A Justiça Estadual entrou depois no sistema do PJE, a Justiça do Trabalho já vem atuando há bem mais tempo, tem um programa bem mais completo, na minha opinião, na minha sugestão, no meu ponto de vista, perdão. Mas aí o CNJ já disse, olha, o Código já diz que o CNJ vai desenvolver esses softwares para poder colocar à disposição dos interessados. Quem são os interessados? Partes, advogados. Então você já entra, já faz os cálculos e já move logo. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com uma coisa chamada processo judicial eletrônico.
E por se tratar de processo judicial eletrônico, fica tudo muito mais fácil você trabalhar lá dentro daquele ambiente já. Você já resolve tudo lá dentro daquele ambiente. Então, veja só, o parágrafo 4º, ele vai nos dizer o seguinte: na liquidação é verdade discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. A gente já viu que em se tratando do parágrafo 2º aqui, que fala sobre o procedimento comum, ele vai ser aplicado quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Está vindo no próprio parágrafo 4º dizendo que não pode discutir de novo a lide? Sim. Opa, desculpa. Esse fato novo que fala, o inciso 2º do 509, e que aparentemente conflita, mas não conflita com o parágrafo 4º do mesmo artigo, ele está dizendo, olha, esses fatos novos têm que estar relacionados ao quantum debitor, ao valor da dívida, aquele valor que está sendo discutido para o pagamento, porque na fase de liquidação de sentença não se adentra mais no mérito da causa. Então vem aqui para poder dizer, ó, não quer dar uma de espertinho não, você não pode discutir de novo a lide, porque ela já está consolidada pelo trânsito em julgado. Perfeito? Vamos adiantar a vida? 510. Pronto, no 510 ele vem falar sobre o 510 e 511, ele vem tratar sobre a questão do arbitramento ou do procedimento comum. Então, o que eles nos dizem? Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, vai nomear um perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Então, o que acontece? Iniciou-se a fase de liquidação de sentença. O magistrado vai, ali naquele momento, intimar a outra parte para que ela possa se manifestar sobre aquela liquidação de sentença apresentada pelo exequente. Ele vai se manifestar apresentando todos os documentos possíveis, planilhas, contrapondo todos os fatos que forem alegados ali, os cálculos que forem apresentados, porque cálculo se combate com cálculo, então planilha com planilha, é assim que você deve se defender quando você estiver na situação do executado, ok? Ou melhor, de defensor do executado, ok? Então é assim. E aí, havendo dúvidas, se o magistrado entender que, nossa senhora, não consigo não, meu Deus do céu, tomar essa decisão, o que é que eu vou fazer? Chamar alguém para me auxiliar. Para isso estão lá os auxiliares de justiça, e perito é um deles. Vai nomear alguém para que possa dar um parecer técnico e que possua boa-fé processual naquele instante para poder trabalhar, boa-fé pública, inclusive, para poder trabalhar naqueles autos e poder se pronunciar. Então é assim que se faz a liquidação por arbitramento. É um procedimento muito mais simples do que quando a gente fala sobre procedimento comum. Quando a gente fala sobre procedimento comum, está dizendo 511, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado da sociedade de advogados que estiver vinculado para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se no que couber o disposto no livro 1 da parte especial deste código. Então, quando se trata do procedimento comum, o desenvolver dela, o desenrolar dela da fase de liquidação de sentença vai ser bem mais complexo. Porque aí, por exemplo, você quer ver um exemplo do que se trata do procedimento comum? Vamos para a prática para ficar mais claro? Acho que Humberto Teodoro Júnior fala sobre esse exemplo. Vamos imaginar o seguinte, é Humberto Teodoro Júnior que fala sobre esse exemplo mesmo, me lembrei agora. Vamos imaginar aqui para você ver só o quanto ele é um pouco mais complexo. José moveu contra João uma ação de indenização, dizendo o seguinte, olha, os animais de João, excelência, quebraram a cerca, invadiram minha plantação, acabaram com quase tudo que eu tinha, e eu deixei de auferir lucros nessa forma. Eu tive tanto de gasto, ia receber tanto com a venda de tudo que eu plantei, a minha cerca, o prejuízo foi de tanto, o terreno já não serve mais para muita coisa, não vai dar para aproveitar quase nada, tive um prejuízo de lucros cessantes dessa forma, assim, 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 e por aí vai, e teve todo aquele pedido feito lá na petição inicial, contestado, sentenciado, recorrido, transitado em julgado, faz liquidação de sentença pelo procedimento comum. Então, o que é que vai acontecer nesse procedimento comum? José vai ter que conseguir apresentar nessa liquidação de sentença a prova, vamos lá, a prova da quebra da cerca aconteceu, mas do quanto
seria o valor da cerca. Qual foi a área que foi atingida, porque não dá para se saber de plano. Quais foram as plantas, as plantações que foram atingidas, qual o valor econômico daquelas plantações, a época da possível colheita, todas as condições relacionadas àquele fato, quanto ele deixou de ganhar. Da mesma forma, João também vai ter que contestar todos esses pontos. Veja só que o procedimento ele é bem mais complexo. Então, assim, vai também haver nomeação de perito e tudo mais para poder acompanhar todo o procedimento. Com essa, a gente pula agora para o 512 para a gente começar a terminar, já que a gente já falou do 796, e diz o seguinte, olha, a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao litigante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Olha que coisa maravilhosa! O nosso código nos dá a possibilidade de dizer o seguinte, ó, temos aqui o seguinte, sentença, recurso pendente, mas a sentença é líquida, aliás, é ilíquida. Eu preciso saber qual é esse valor para que quando eu for fazer o cumprimento da sentença lá na frente, caso não haja nenhuma modificação do julgado, eu já tenho aquele valor e eu só dependa de simples cálculos aritméticos para poder atualizar. Então, eu tenho aqui a sentença que está com recurso de apelação para o tribunal. Eu já posso iniciar a fase de liquidação de sentença naquele momento, apresentando todos os valores, tudo direitinho, cópias das principais peças processuais. No caso, eu mando juntar tudo, pelo amor de Deus, faça logo isso que fica muito melhor. Tudo que for realmente necessário e um pouquinho mais. E aí inicia-se a fase de liquidação de sentença. Enquanto isso, o recurso está lá, correndo na dele, funcionando lá na dele, sendo lá processado, julgado, tramitando lá normalmente, lá no tribunal, e por enquanto está aqui na fase de liquidação de sentença, dentro do juízo de origem, não no tribunal, mas no juízo de origem, no juízo singular que proferiu a sentença, está correndo uma fase em apartado ao processo principal, que é a fase de liquidação de sentença. Ok, meninos e minas, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande beijo enorme para vocês. Tchau, tchau!